Bom dia, pessoal. Sou seu professor Milton. Estou aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Pessoal, na aula de hoje eu trago uma coisinha que vocês estudaram no ano passado, mas que eu quero refrescar a memória de vocês esse ano. E o que eu estou falando? Eu estou falando de oração, mais especificamente os termos essenciais da oração. Então vamos nessa ordem. Primeiramente, vamos lá relembrar, porque eu sei que todos vocês sabem, né? Tem amplo conhecimento sobre isso. O que é uma oração? Qual a diferença de oração para frase, tá? Mais para frente a gente vai ver período. Por enquanto vamos ficar nisso, tá? Frase. O que é frase? É o conjunto de palavras com sentido. Para ser frase, precisa de sentido. Ah, professor, e oração? O que seria oração? Oração nada mais é do que uma frase com verbo. Uma frase que tenha verbo, ou seja, uma frase verbal. Ela é comumente chamada de oração, tá? Agora que a gente já sabe a diferença de frase e oração, a gente precisa saber o quê? Precisa saber quais são os termos essenciais dela, tá? Verbo, todo mundo sabe o que é, né? São ações, fenômenos da natureza, são acontecimentos, tá? Estado, um estado. Estado não um estado de morar, mas estado de como aquilo está, tá? Por isso que é estado. Se está líquido, se está sólido. Seria mais esse tipo de estado. Então, os termos essenciais da oração, agora já sabemos o que é oração, né? Agora vamos para os termos essenciais da oração. São dois termos. Temos o sujeito e o predicado. A oração sempre se estrutura em torno deles dois. Às vezes, como eu já dei exemplo ano passado, temos exemplos de oração que só tem o predicado, tá? Que o sujeito é inexistente. Sim, temos exemplo disso. Mas que comumente elas são estruturadas com os dois, tá? A gente vai ver muito mais que tenham uma estruturação com os dois do que só com um, tá? Então, o elemento que se declara sujeito, ele é aquele que declara o ser, ó, para fixar, tá? Isso aqui eu vou botar até escrito agora na tela aqui, ó. O sujeito é o ser sobre o qual se declara alguma coisa, tá? É o ser sobre o qual se declara alguma coisa. Pode ser ele que esteja se declarando que está fazendo aquela coisa, mas quem é declarado na oração está declarando que alguém está fazendo alguma coisa, porque sempre tem um acontecimento. O verbo é esse acontecimento. Então, quem é que está fazendo isso ou sendo alvo disso, tá? O sujeito pode ser qualquer um dos dois, pode ser ou quem faz ou quem está sobre o efeito daquela coisa. Então, o ser sobre o qual se declara alguma coisa. Esse é o sujeito, tá bem? E o predicado? O predicado é o que se declara sobre o sujeito. O que é declarado sobre o sujeito, tá? Por isso que na frase a gente identifica o quê? Identifica o verbo, tá? A gente identificou o verbo. Identificando o verbo fica fácil de identificar o sujeito. Por quê? Porque é o sujeito que está praticando aquela ação, praticando aquele verbo. É o sujeito que está fazendo aquilo, ou sendo alvo daquilo. E o predicado é todo o resto. O predicado é o resto da frase, que é o que é declarado sobre ele, sobre o sujeito, tá? Vamos a um exemplo aqui, tá? Nessa oração aqui, ó, as ruas são intransitáveis. O sujeito dessa rua, ó, as ruas são intransitáveis. O sujeito dessa rua, quem é? Primeiramente, vamos lá. Verbo. O verbo ser. São.
São é o verbo, é uma ação que está ocorrendo aqui. São é o verbo. Então, quem é o sujeito? Ou seja, quem são? As ruas. As ruas são. As ruas são. E o predicado seria o quê? São intransitáveis. O sujeito, as ruas, predicado, todo o resto. O sujeito é as ruas, predicado, todo o resto. Sempre lembre, o sujeito é aquele que, que é declarado sobre alguma coisa, tá? É o ser sobre o qual se declara aquela coisa, tá? Nesse caso, quem é intransitável? As ruas, tá? Vamos para o exemplo 2 aqui, ó. Os alunos chegaram atrasados novamente. Os alunos chegaram atrasados novamente. Esse daqui, ó, vamos lá. O verbo que a gente tem, chegaram. Chegaram é verbo. Chegaram, tá? É verbo. Então, quem chegou? Quem chegou atrasado novamente? Quem foi que chegou atrasado novamente? Os alunos, tá? Identificando o verbo, a gente mata quem é o sujeito. Muito fácil. Muito fácil, certo? Predicado, qual é? A gente já sabe que o sujeito é os alunos. Quem é o predicado? O predicado é todo o resto. Todo o restante da frase. Ou seja, chegaram atrasados novamente. Esse é o predicado, tá? A gente tem que perceber uma coisa dentro do sujeito. Antes da gente ir para os tipos de sujeito, né? Vocês também viram isso. Antes da gente dar esse passo até os tipos de sujeito, a gente tem que identificar o núcleo do sujeito, tá? O núcleo do sujeito nada mais é do que a palavra que tem a carga mais significativa, tá? Em torno do sujeito. É aquela palavra que está significando tudo daquele sujeito, tá? Que é o conteúdo realmente daquele sujeito, que tem uma maior importância, que se a gente modificar ele, muda completamente o contexto daquela frase, aquela oração, frase. Vocês me entenderam. Pronto, esse exemplo que a gente deu anteriormente, a gente já falou quais frases. As ruas são intransitáveis, temos esse exemplo. As ruas são intransitáveis e a gente já identificou que o sujeito é as ruas. As ruas é o sujeito, tá? Qual seria o núcleo do sujeito aqui? O núcleo do sujeito seria ruas. Ruas é o núcleo do sujeito, tá? A gente identificou por quê? Porque se a gente trocasse ruas, o contexto seria outro, seria outra coisa, tá? Seria os ônibus, se a gente colocasse os ônibus, tá? Aí o contexto seria outro, se a gente modifica essa frase. Por quê? Porque ela é a frase central. É a frase central do sujeito, tá? No outro exemplo que a gente deu, qual foi? Os alunos chegaram atrasados novamente, que não tem como ocorrer aqui porque nós estamos tendo essa aula online. Então não tem como vocês chegar atrasado. Toda hora que vocês chegarem é a hora certa, tá? Sendo a hora certa para vocês, é a hora certa. É quando deu, né? Então pronto. Os alunos chegaram atrasados. O núcleo do sujeito aqui são o quê? Alunos. Alunos é o núcleo do sujeito que a gente tem aqui. Tá certo, pessoal? Além desses exemplos, tá, que a gente deu aqui, a gente também tem que entender. Vou dar só 2 tipos de exemplos hoje, tá, pessoal? Vou dar só 2 tipos de exemplo hoje para a gente não se estender tanto. Vamos lá. Só por saber o núcleo, a gente já vai saber identificar esses 2 tipos de sujeito, tá? Sujeito simples. Um sujeito simples, ele possui só um núcleo. Só um, tá? Esses exemplos que a gente deu antes, todos sujeitos simples. Sujeito composto tem mais de um núcleo. Mais de um núcleo, tá? A frase que a gente deu, os alunos chegaram atrasados. Se fosse os alunos e os professores chegaram atrasados, quem seria o sujeito?
os alunos e os professores, tá? Seria os alunos e os professores. Temos dois sujeitos? Não, a gente tem um sujeito composto. Entendem a diferença? Não é porque é mais de uma pessoa, é porque temos mais de um núcleo. A gente tem mais de uma dessas palavras que são o ponto central do sujeito. Tá? A gente tem mais de uma delas, por isso tem mais de um núcleo. Tá? Pessoal, a aula vai ficando por aqui. Tá? Em breve temos mais. Muito obrigado pela atenção de vocês e anotem isso que eu estou falando, anotem, façam anotações, escrevam no caderno de vocês, porque quando voltar às aulas, eu vou dar uma olhadinha no caderno de vocês e vou ver quem é que está copiando esses assuntos que eu estou falando, quem é que está pegando uma frase ou outra e colocando aí no caderno, que quando eu chegar lá, eu vou dar um ponto para quem fizer isso ou mais. Quem sabe, né? Vamos ver quanto de assunto a gente vai ter até lá. Tchau, pessoal. Até mais. Muito obrigado.